Fala, mestre. Seguinte, hoje nós vamos ver uma aula sobre pullbacks, tá? Então, antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, dê o seu like e também me siga lá no Instagram, que é Carvalho Projeção, beleza? Então vamos lá, sem enrolações, vamos lá. Bom, como a gente já tinha visto o suporte extenso lá na os últimas aulas, tá? Quando o preço ele estiver aqui se comportando dentro de uma região de suporte e depois ele ao rompimento, tá? Ó, vamos marcar aqui certinho, ó. O preço ele está se comportando aqui em relação a essa região de suporte, tá? Na qual ele teve um rompimento aqui nesse período. Quando ele teve o rompimento aqui nesse período, percebam duas coisas. O preço atual está abaixo daquela região lá, tá? Então essa aqui tornou-se um pouco mais cara. Então os compradores eles não querem mais se posicionar aqui. Quem quer se posicionar aqui são os vendedores, porque em relação ao preço atual está mais caro, beleza? Quando há um rompimento no suporte vai virar resistência, quando há um rompimento na resistência vai virar um suporte, beleza? Quando o preço ele rompeu o nível de suporte, indicando perda de força dos compradores, quem vai se agir aqui com maior força agora são os vendedores. O preço ele vai fazer uma movimentação de baixa por um certo período, buscar um novo nível de suporte, porém esse novo nível de suporte ele vai dar força, vai dar impulsão para o preço ele corrigir, atingindo aquele nível de resistência novo. Esse movimento que ele faz é uma volta do preço, é uma correção do preço, tá? É uma volta. Ou seja, aqui teve um movimento de pullback, tá? Teve um movimento de pullback, aquela volta que o preço faz, beleza, pessoal? Então, ó, aqui nós tivemos um movimento de pullback e o pullback ocorreu quando ele tocou na nossa região de rompimento. Ou seja, nós tínhamos aqui um suporte na qual estava sendo bastante respeitado, até o momento que ele rompeu, virando ali um nível de resistência. Os compradores estão agindo com maior força aqui, não vão deixar o preço ele passar para cima novamente. Então aqui houve um pullback, uma região mais cara para eles começarem a vender, fazendo um movimento repetitivo para a queda, beleza? Então aqui nós tivemos o pullback sendo executado. Então vamos colocar aqui a ideia mais em prática em relação aos padrõezinhos, né? Ó, vou fazer o seguinte, vamos deixar aqui vermelho. Bom, pessoal, prestem atenção aqui agora. Perceba que o preço ele teve aqui o rompimento, tá? Lembrando que o rompimento só é feito quando o corpo da vela fecha fora da zona, beleza? O pavio ele não indica rompimento, tá? O pavio indica rejeição, beleza? Então aqui nós tivemos o rompimento da região. O preço ele veio, teve seu movimento, tá? Até o certo período que ele busca lá um novo nível de suporte e ele começa a reagir fazendo movimentos de correção. Quando o preço ele vem aqui, começa a corrigir, né? Fazendo as correçõezinhas dele. Atingiu lá o novo nível de resistência, tá? Porque lembre-se que aqui estava servindo como suporte, tá, pessoal? Estava servindo como suporte. Ele rompeu o suporte porque estava acima do preço anteriormente. No momento que ele rompeu, virou resistência. Quando o preço ele retorna para esse preço aqui, você tem o seu movimento de pullback executado nesse período aqui, ó. Esse daqui foi o movimento de pullback. E o pullback foi aqui, tá? Aqui ocorreu o pullback, beleza? Na qual o preço ele tende, ó, dar continuidade àquelas movimentações baixistas na qual ele já estava formando, rompendo aquele fundo anterior. Quando ele rompe aquele fundo anterior, nós tivemos aqui um novo nível de resistência, né? Rompeu o suporte, virou-se resistência. E aqui nós tivemos outro tipo de pullback. Aqui nesse caso nós tivemos o pullback imediato, tá? Aqui nós temos o pullback de movimento, aqui nós tivemos o pullback imediato. Quando isso daqui ocorre, você deve levar uma coisinha em consideração, beleza? Todos esses dois pullbacks você deve levar em consideração uma coisa. Aqui pode aparecer um padrão de candle indicando que ele vai reverter o preço dentro de 5 períodos, tá? Esse aqui é um filtro de possíveis rompimentos. E aqui, caso esse candle aqui ele não rompa 50% do candle, tá? Se esse daqui ó, não romper 50% do candle, você pode ficar esperto que possivelmente ele pode estar respeitando aquela região de suporte e facilmente ele pode voltar para aquela região e começar a fazer uma alta, beleza? Então, quando você for fazer um pullback imediato, ele tem que romper pelo menos 50% do candle de rompimento. Após isso, o preço ele começou a subir, você pode executar sua operaçãozinha de compra com maior confiança na análise, beleza? Então, o preço ele veio, vendeu aqui. Leve em consideração também, quando o preço ele vier aqui, ele nasceu aqui, ele tem que subir direto, tá? Ele não pode descer. Se o preço ele descer, já era. Não faz mais operação de venda aqui, beleza? Porque o risco ele torna-se maior, beleza? Então, ó, veio aqui, saiu daqui, tem que subir, bater e já vender, beleza? Bateu aqui, vendeu, seria uma operação de pullback imediato, que nesse caso, levando em consideração o candle de rompimento desse. E aqui nós temos o pullback de movimento, que ele faz o movimento antes de atingir o pullback. Fechou, pessoal? Então aqui nós tivemos dois exemplos. Vamos aqui para o nosso gráfico identificar algum ponto na qual a gente pode ver aqui, né? Ó, interessante aqui uma certa região, ó.
o preço aqui tinha um nível de resistência, tá? Bastante interessante, na qual ele veio, respeitou uma vez aqui, depois ele subiu, tá? Deixando aqui esse nível de resistência, passando a ser o nível de suporte aqui agora, certo? O preço ele deixou um topo lá em cima, tá? O preço ele veio, fez um movimento de correção. Esse movimento de correção que ele fez aqui, ó, foi um movimento de pullback, até o momento que ele atingiu aquele nível de suporte novo. Foi o primeiro toque, perceba que foi o primeiro toque da região. Primeiro toque é o pullback. Então aqui você efetuaria essa operaçãozinha de compra, que seria uma operação muito boa, e o preço ele retornou, fazendo um movimento a princípio que ele já buscaria normalmente, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, vamos ver se a gente consegue buscar um pullback imediato aqui agora. Então aqui lá é um pullback de movimento. Bom, aqui nós temos uma zona interessante também, ó, pessoal. Nível de resistência bastante forte, tá? Na qual o preço ele vem, atinge aquele nível de região e acaba descendo, tá? Até o momento que o preço ele vem, rompe aquele nível de resistência, tá? Tornando-se ali na região de suporte. Perceba, pessoal, que aqui ele teve o rompimento de... Não rompeu quase nada, né? Nesse candle aqui. Ele deixou muito pavio, tá? E depois ele começou a fazer padrões em doji aqui. Teoricamente, na prática, eu faria mais uma confirmação aqui. Eu ia esperar confirmações. Nesse caso aqui, eu ia esperar a confirmação em M5, para ver se ele de fato ia romper para aquela região ou se ele ia voltar. Aqui nesse caso, perceba que ele acabou rompendo para cima, rompendo aqueles topos anteriores aqui, ó, esse paviozão máximo que ele criou, rompeu, então teve a confirmação. Eu executaria a operação de pullback aqui. Aqui foi outro pullback de movimento, beleza, pessoal? E aqui nós tivemos o segundo toque, beleza? Da região de suporte, ele foi testado lá novamente. Vamos identificar aqui agora uma região de pullback imediato, beleza? Aqui, ó, pessoal, nós tivemos uma região de pullback imediato, ó. Perceba que nós tivemos uma resistência muito interessante, na qual ele virou suporte aqui por um certo período e virou resistência novamente, tá? Quando ele virou essa resistência, perceba que o preço ele veio, teve o rompimento nesse candle aqui, rompeu mais de 50% do padrão, tá? Daquela região. Logo em seguida, o candle ele subiu diretamente e vendeu, tá? Quando o preço tocar naquele nível de pullback imediato, você já está querendo essa operação de venda para a próxima vela enquanto se for M1, tá? Uma dica aqui. Quem opera M1 sempre é para a próxima vela, tá? Quem opera M5 ou M15 é sempre retração de vela. Retração é você fazer operação para o final da mesma vela. Reversão é você fazer uma operação para a próxima vela, tá? Dependendo muito dos casos, você consegue fazer operação de reversão de M5 ou M15, tá? Você deve levar em consideração alguma coisa em relação aos horários, tá? Bom, então aqui em M1, eu só opero em M1. Então aqui nós tivemos o rompimento em M1, perceba que o candle ele teve o rompimento de 50%, logo em seguida o candle seguinte subiu. Ele não deixou nenhum pavio de rejeição vendedora, então esse daqui era uma operação muito válida para você fazer no pullback imediato, beleza? Voltando aqui, ó, vendeu, operação vitoriosa. Então aqui nós tivemos um pullback imediato com uma fonte de vitória, tá? Perceba aqui que, ó, teve nível de resistência, o preço voltou, fez pullback, tá? Ele fez pullback aqui depois que rompeu novamente. Então perceba que o pullback ele é bastante frequente, né? Ele acontece com bastante frequência. Beleza, pessoal? Então aqui nós vimos muitos exemplos de pullback. Espero que você tenha entendido o que seria o pullback, tá? Para que você possa utilizar ali nas suas análises também. Então, pessoal, a gente complementa tendências, suporte, resistência, linha de tendência, pullbacks. A gente finaliza o price action básico, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e também me siga lá no Instagram, que é Carvalho Projeção, firmeza? Então até mais, falou!